Olá, abençoadas! Como é que vocês estão? Hoje eu vim falar de um assunto delicado. É um assunto quando a gente devolveu o apartamento. Sim, eu tive que devolver o apartamento. Eu comprei ele e devolvi. O que que aconteceu? A gente queria muito comprar um apartamento, então a gente, no momento, lá em 2010, a gente olhou vários apartamentos e aí eu tinha um que era mais simples, tinha outro que era melhor. Aí o que que aconteceu? Escolhemos o melhor, né? Influenciados por mim, meu marido e eu, e influenciado por mim. Tinha piscina, tinha campo de futebol, tinha várias coisas, e a gente escolheu aquele apartamento. E aí a gente começou a pagar ele, né? Porque ele tava ainda na planta. Porque a gente soube, né, que valia a pena comprar apartamento na planta. Isso que a gente escuta várias vezes, né? Que vale a pena, que é um bom investimento. Então a gente fez. Aí a gente pagou ele na planta durante vários anos e a gente passava por lá e olhava como é que estava o andamento daquele apartamento e se sonhava morando naquele apartamento. E aí, quando chegou a hora da parcela B, a gente foi lá na construtora, é a construtora maior da minha cidade que tem essa construtora, e a gente foi lá verificar com eles, e aí foi aí que a gente tomou um choque. Porque daí ele falou que a gente precisava dar mais uma entrada, o mesmo valor que a gente deu a entrada no começo, a gente teria que dar a entrada de novo. E também o apartamento valorizou, ele aumentou muito o valor, eles colocaram um valor acima, sendo que já estava estipulado quando a gente comprou aquele apartamento, aquele valor, que era 194 mil reais. E a gente já pagou muito até ele ficar pronto. E também ele atrasou muito, tá? Os apartamentos, eles costumam atrasar, né? E aquele lá atrasou demais. E aí, o que que aconteceu? Além de tudo aquilo que a gente pagou até aquele ano, colocam o CUB e vai aumentando, fica um valor bem acima do que a gente começou a pagar, a gente já estava pagando muito mais. E aí eles ainda jogaram uma valorização em cima e aí aumentou muito. Ficou quase o valor do apartamento de novo para a gente pagar. Como se a gente não tivesse pago nada, né? Então o meu marido tinha passado no curso de bombeiro e a gente precisava ir lá pro oeste de Santa Catarina. Eu ia ficar sem o meu salário e a gente precisava ficar junto porque era 8 horas de viagem, não tinha como ele ficar lá, a gente ficar aqui, era insalubre para nós, ia ser terrível pro nosso psicológico, porque o meu filho tinha uns 2 anos e o meu filho também é tudo pro meu marido, era o sonho dele de ser pai. Então a gente não queria estragar nossa família, né? Ter que separar nossa família. Então eu ia pegar minha licença do meu trabalho, porque eu sou concursada, então eu posso me ausentar do trabalho por 4 anos, sendo esposa de militar. Então eu ia para lá, né? Já tava tudo certo para isso. Então, aí teve aquela valorização, teve mais uma entrada, não tinha como, porque a gente já tava apertado, porque a gente já tava pagando o apartamento muito mais caro do que era, e a gente dava reforço todo ano nele. Então a gente pegou e não quis mais aquele apartamento, porque foi um desaforo, ele aumentou demais. É uma coisa que a gente não esperava, a gente levou um choque. Dar entrada e valorizar tanto assim depois, e a gente pagar essa valorização, era injusto. E a gente não quis mais aquele apartamento, a gente começou a entrar em contato com a construtora, né? E a construtora não queria devolver o valor que a gente pagou todo naquele apartamento. Eles não queriam. Era um valor bem alto que a gente já tinha pago e eles não quiseram devolver. A gente entrou com um advogado, entramos com o documento do advogado para pedir para eles devolverem. O que aconteceu? Eles falaram que pagava só metade. Então a gente recebeu só metade. Aqueles 4 anos suado que meu marido fez bico, trabalhamos um monte para pagar aquele começo de apartamento e a gente ganhou só metade de volta, sabe? Foi um desaforo assim pra gente e a gente teve que devolver aquele apartamento e a gente foi para lá. E lá a gente morou em casas lá no oeste, em Blumenau. E depois que a gente voltou pra cá, assim como vocês já sabem, né? Nessa casa aqui. Então, assim, é que fica de lição pra vocês verificarem bem, assim como nós também, que um dia nós temos esses sonhos também de ter uma casa dos sonhos, né? De estar em outro lugar, ou casa, ou apartamento, mas provavelmente é apartamento, porque os terrenos eles estão muito caros e até construir uma casa demora muito e também é muito caro, então é mais viável hoje em dia ter um apartamento. Então, se a gente ter também, e que fica de lição para vocês, para verificarem bem essas questões,
verificarem com alguém que seja de confiança, né, um corretor de imóveis de confiança, e também com advogado, olhar bem esses pormenores aí, e para não ser enganado por ninguém, para pegar uma construtora séria, porque hoje em dia tem várias construtoras aqui na cidade que dá para ver que são sérias, que dá para ver que querem vender mesmo e querem só o que é justo, né? Porque aqueles apartamentos lá desde 2014 que ficou pronto, vocês acreditam que até hoje tá para vender? Tem um monte que tá lá vazio ainda, que nem foi vendido. Depois dessa situação, eu acredito que várias pessoas também devolveram, várias pessoas também não ficaram. Que fique de lição para vocês também, assim como nós. Verifiquem bem os pormenores de tudo, de comprar apartamento, de comprar carro, de comprar tudo. Ficou uma grande lição para nós. Depois desse baque, que eu fui lá pro Oeste, que eu tive esse baque, também eu tive um baque, né? Que eu também tive que parar de trabalhar. Não foi um baque, né? Foi, na verdade, uma coisa que eu já esperava. Eu parei de trabalhar. Dali eu comecei a ter uma mentalidade diferente do dinheiro. E foi por causa disso que eu me desenvolvi. E foi por causa disso que eu falo disso agora também aqui. Tudo isso me trouxe até aqui. E eu espero que eu possa sempre estar ajudando vocês com esses relatos. Não tenho vergonha nenhuma. E eu vou passar tudo que eu passei para vocês, para que vocês não errem desse jeito. Porque a gente não teve familiar que ensinava, não teve familiar que também soubesse lidar com dinheiro. Nenhum familiar também da minha família não sabe, nem do meu marido. Então a gente tem que aprender sozinho, tudo na garra e na coragem. A gente não ganhou herança, a gente não ganhou nada. A gente teve que começar do zero. Mas Deus vai preparar todas as coisas para nós e Deus tem preparado. E espero que para vocês também.